Foi. Bom, gente, saravá profundo a todos. Hoje nós estamos aqui na nossa secção do Rio Preto. Normalmente nós fazemos esses vídeos, e só está mandando comigo lá, pedindo para eu fazer, né? Eu não gosto disso, né? Mas hoje em dia a mídia, né, todo esse processo de reconhecimento, esse processo de relação entre as pessoas está passando muito mais pela imagem do que pela visualização através de livros e outras coisas, né? Um tempo atrás, na época do mestre Pacani, Mato Silva, do qual nós somos representantes também da tradição da raiz dele, ele escreveu vários livros, né? E esses livros eles disseminaram muita coisa da Umbanda em sua raiz mais profunda, né? Da Umbanda em seu aspecto mais essencial, vamos dizer assim. É claro que o modo como ele colocou as coisas nunca desdenhou de outros modos de fazer Umbanda, né? Mas naquela época foi preciso que houvesse um afunilamento de intenções, né? E assim como também hoje existe muita coisa que é colocada como verdadeira, como real, colocada como algo realmente doutrinário, e não é nada disso, né? E as entidades que baixam nos terreiros, caboclos, pretos velhos, crianças, próprios encantados, né, que são esses espíritos, baianos, boiadeiros, marinheiros, etc., eles também são muito mal compreendidos, às vezes não são aceitos, né? E é preciso ter realmente a clareza e explicações de quem eles são, né? A própria entidade criança, assim como os Exus, né, eles são muito mal interpretados. Historicamente, os Exus, por todo um processo de colonização, por todo um processo de revisão, onde inverteram determinadas concepções da natureza humana e da própria manifestação dos Exus guardiões. A criança acontece a mesma coisa, ou seja, onde sempre tem alguma intempérie, algum problema dentro do processo mediúnico, em geral com essas duas entidades, né? O pessoal exagera com o Exu e o pessoal exagera com criança. O que eu estou querendo dizer com isso? É uma coisa que eu sempre falo, né? Eu sempre procuro dizer: não existem médios que sejam infalíveis, não existem médios que são super-homens, vamos dizer assim, né? É muito pelo contrário, os médios falham, os médios têm muitos problemas emocionais às vezes, e é preciso reconhecer isso e saber até onde você consegue dar um passo na direção da espiritualidade e dar um passo em direção àquilo que você vai transmitir para as outras pessoas, né? Em geral, as pessoas têm a mediunidade e tomam ela como algo que não pode ser questionado, né? E tudo se questiona, tudo pode ser questionado. Aqui na minha casa mesmo, né, eu sempre promovo, e peço até para assistência, questionar realmente as entidades, né, o que elas dizem para vocês, né, o que elas oferecem para vocês. Porque é preciso ter a certeza de quem está falando, mas também precisa ter a responsabilidade de quem está ouvindo, né? Então, se você é um médium, você precisa realmente saber o que você transmite, mesmo que esteja mediunizado. É aquela história, né? As pessoas, eu não lembro de nada, isso é mentira, né? As pessoas incorporam e na verdade muda um estado de atenção, muda-se um estado de reconhecimento de uma verdade espiritual, mas ninguém apaga de verdade. Os médios mais tarimbados, o que acontece? Às vezes eles não se lembram de determinados momentos da incorporação, mas é leviano e é maldoso, e é muito maldoso você querer imputar às pessoas algo que não está acontecendo com você. Então, na nossa casa nós temos muito cuidado com isso, muita sinceridade com isso. Por isso que existem os processos de desenvolvimento mediúnico, existe o processo de você entender o que você faz numa casa espiritual, e isso pode parecer às vezes algo que as pessoas falam: isso daí eu não quero saber, né? Se você não quer saber do que você faz, se você não quer saber, não quer reconhecer que a mediunidade e a Umbanda e as religiões afro-brasileiras, elas têm que ter seriedade, muito provavelmente você está na religião errada. Quando você é médium, quando você veste branco, né? Por quê? Porque o desenvolvimento da intenção, do conhecimento
do que você promove e procura, tem que estar sempre crescendo, tem que estar sempre indo avante. E mais do que isso, tem que estar sempre concatenado com o que o mundo pede para que nós possamos dizer para as pessoas. Ou seja, nós não podemos pensar que em quatro paredes, né, não existem reis, né? E a gente sabe que existem muitos terreiros onde as pessoas acham que podem fazer e desfazer de quem está dentro de um terreiro, de uma comunidade. Mas nós respondemos primeiro à sociedade. Segundo, nós respondemos à raça humana, né? Então há certas coisas, certas regras, certas leis que o próprio astral ensina para a gente. E nós precisamos usar isso com muita seriedade. E seriedade dentro da Umbanda, pelo menos, né, dentro da nossa casa aqui, não significa sisudez. E não significa você simular determinadas coisas para poder se apropriar de uma verdade qual você não está vivendo. Certo, gente? Então a gente sempre coloca isso. As crianças de Umbanda, muita gente acha que são crianças que desencarnaram, e não são, né? Eles são espíritos que representam a pureza inicial. Assim como nós, quando nós encarnamos a primeira vez, passamos por todos os processos da infância, depois juventude, aí crescemos, nos tornamos velhos e desencarnamos, né? As crianças da Umbanda, elas representam o quê? Esse primeiro processo de pureza, onde as pessoas começam a reconhecer, se lembrar e reencontrar determinadas questões internas que foram perdidas. Então, devagarzinho, no nosso terreiro nós vamos procurar ajudar todas as pessoas que vêm aqui a entender o que nós fazemos, né? Porque a própria Umbanda, ela se perdeu dentro das explicações. Muita coisa hoje é tida como verdadeira, muita coisa hoje é tida como real, muita coisa hoje é tida como aceitável, e nós às vezes não podemos aceitar qualquer coisa. Nós não podemos aceitar determinados excessos que existem dentro da Umbanda e das religiões afro-brasileiras. As crianças de Umbanda são esses seres, esses espíritos que baixam no terreiro trazendo pureza, trazendo alegria, trazendo todas aquelas coisas que às vezes nós nos esquecemos no dia a dia, que às vezes é o essencial para você caminhar mais avante. Muita gente confunde, por exemplo, isso aí já são detalhes que talvez não caiba nesse momento agora. Mas Ibeja é uma coisa, Herê é outra, né? E as crianças que baixam na Umbanda é uma outra coisa. E nós temos também a divindade Iori. Eles todos encontram-se na ideia de pureza, na ideia da infantilidade, na ideia da inocência. Mas cada um dessas questões são diferentes. Herê, por exemplo, não é um espírito de criança. Herê vem da palavra Achuere, que significa maluco, né, em Yorubá, que é um estado que você, quando você volta do trânsito orixá, nessas religiões, você entra num estado de reconstrução do teu inconsciente. E aí diz que a pessoa está em estado de Herê. É claro que em algum momento passa por um processo mais infantil, e por isso que as pessoas associaram com a criança de Umbanda, né? Os Ibeje, Ibeje significa aquele que nasce, né? Também é uma palavra de Yorubá. E os Ibeje, eles têm uma relação direta e universal com aquilo que é chamado de Cosme e Damião dentro da Igreja Católica. Por isso que na Umbanda há relação entre eles, né? Na verdade, na África existem 7 espíritos que são identificados com os Ibeje, mas eles sempre andam em pares, né? Iori, né, talvez seja o nome primordial dessas divindades, né? E todos eles, por exemplo, se relacionam com o signo de Gêmeos e com o signo de Virgem, né? Porque é a mãe e os filhos, mas se relacionam muito mais com o signo de Gêmeos. Então, todas essas questões e particularidades delas, é importante que nós saibamos, né? É importante que nós tenhamos acesso, é importante que nós tenhamos a clareza para podermos lidar com as entidades que baixam nos terreiros, né? E eu sempre digo, e vou repetir sempre, as pessoas esperam, por exemplo, você já foi no médico? Já foi no médico, né? Você espera que ele saiba o que ele está fazendo ou não? Sim, né? Você já andou de avião? Você espera que o piloto saiba o que está fazendo ou não? Então, por que terreiro a gente não cobra dos pais de santo que eles saibam o que fazem? Já que é uma coisa muito importante mexer com a espiritualidade das pessoas.
Porque mexe-se com a espiritualidade, mexe-se com a cabeça, com o emocional, mexe-se principalmente com a esperança das pessoas. Então é preciso cobrar quem diz que sabe. Sabedoria, às vezes, não significa um excesso de conhecimento, mas saber a aplicação deles. Certo, gente? Então nós sempre procuramos dar essas palavras para deixar até vocês mais à vontade com as coisas. Então vamos começar a gira de hora de criança aqui em Rio Preto, já fizemos em São Paulo, né? E hoje é dia das crianças, aí deixa as crianças soltas, não tem problema, né? Se eles estourar balão, fazer o que eles quiserem, certo, gente? Vamos saravá profundo a todos, vamos dar início à nossa vida. Saravá.